Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso Tricolor de Aço pra vocês. 40 milhões nos cofres do Leão. Volante não vem mais. Qual deles? E mais, goleiro Santos desembarca em Fortaleza. O adeus melancólico do volante Caio Alexandre. Zagueiro alfineta centroavante Thiago Galhardo. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro de Notícias de hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Antes da gente trazer os assuntos de hoje, eu já quero te informar que a partir das 15 para as 2 da tarde, estaremos ao vivo aqui no Expresso, trazendo toda a cobertura na íntegra da apresentação do atacante Moisés. O link já está criado, ativa o lembrete e cola com a gente, fora que às 18h15 a gente traz aí as notícias do dia inteiro sobre o Fortaleza na nossa live tradicional. Agora vamos para as notícias de hoje, porque eu já quero trazer duas informações bem rápidas para você anotar aí. Sabe o Paul Fernandes, que havia saído a informação de que o Fortaleza, ou melhor, o volante havia sido oferecido ao Fortaleza? Ele que pertence ao Boca Juniors, foi destaque aí na campanha do vice-campeonato do Boca na Libertadores, perdeu para o Fluminense na final. Pois é, saiu a informação de que ele havia sido oferecido ao Fortaleza, porém, o Fortaleza já negou a possibilidade da contratação de Paul Fernandes, ou Paul, como você quiser, tá? É P-O-L Fernandes, do Boca Juniors. Ele tem 32 anos, foi vice-campeão da Liberta de 2023 com o Boca Juniors, perdeu a final para o Flu, como eu já falei, e tem contrato até o final desta temporada. Então, com a negativa do Fortaleza, a gente já sabe aí que o Leão continua no mercado atrás de um volante que poderia ser o Bruno Gomes. Agora o Bruno Gomes achou de fazer até um golaço aí no treino da seleção que disputa o pré-olímpico. E aí, meu amigo, quanto mais ele se destaca, mais o Coritiba sobe as cifras e tenta vender para algum clube da Europa, né? Enfim, vai ser complicado. Mas o Fortaleza ainda continua, certo? Na negociação com o Coritiba pelo Bruno Gomes. Então vamos ter paciência. Paul Fernandes, Fortaleza negou. Não significa que não venha mais, tá? Mas por enquanto ele é carta fora do baralho. Bruno Gomes tá lá com a seleção. Começa daqui a pouco, né? O pré-olímpico vai até fevereiro e o Coritiba só vai resolver a situação do jogador quando o pré-olímpico terminar. Fortaleza continua com negociações. Vamos ver se vai vir aí algum dos dois volantes do Fortaleza. Quero tua opinião, comenta aqui abaixo. O Paul Fernandes seria um bom nome? Será que o Fortaleza está metendo o H? Ou você prefere o Bruno Gomes? Comenta aqui abaixo. Mudando de assunto para aquele segundo assuntinho bem rápido. O goleiro Santos desembarcou ontem no final da tarde, começo da noite, no aeroporto Pinto Martins. A galera do Glória e Tradição, através do professor Léo Ivo, trouxe tudo na íntegra. Você pode conferir na live deles de ontem, final da tarde, começo da noite. Seja bem-vindo, Santos, que seja um início aí de uma história muito belíssima com a camisa do Fortaleza. Comenta a tua opinião aqui abaixo. A apresentação do Santos deverá ser, inclusive, esta semana, assim como a do Luquinhas, que também já está viajando rumo ao Brasil, faz escala em Brasília e só depois é que ele vem para Fortaleza, deve desembarcar na capital cearense hoje também. Agora vamos falar de dinheiro, money. O Fortaleza vendeu o Gustavo Coutinho para o Sport, superou os 11 milhões, somando aí a venda do Coutinho, também a parte dele na venda do Alex Vinícius para o Atlético Goianiense e também a parte dele na venda do Romarinho ao Sport. Se você somar, Gustavo Coutinho, 7 milhões, zagueiro Alex Vinícius, 1,75 milhão, porque comeu aí só uma parte, né, do valor total que foi vendida. Romarinho, 2,5 milhões e com as metas atingidas poderá chegar a 4 milhões, ou seja, dá 11,2 milhões. Se o Caio Alexandre for vendido pelo preço que estão falando aí, certo? Na imprensa, que seria 32 milhões, o Fortaleza já vai ultrapassar aí os 40 milhões que foram projetados pela SAF, tá? Então, muito importante, falta só a gente saber a questão dos valores, por quanto o Fortaleza vendeu de fato o Caio Alexandre. Fala-se entre 31 e 32 milhões, o que eu já acho maravilhoso, tá? Por 50% do Caio, além de que só com o Coutinho, o Fortaleza já havia atingido a maior negociação da história entre clubes nordestinos, tá? Ou seja, entre Fortaleza e Sport. Mas com a venda do Caio Alexandre, aí essa
passa o lugar, né, do Gustavo Coutinho, passa a ser Fortaleza e Bahia e não mais Fortaleza Sport. Não só vai ser a maior venda da história do futebol nordestino, no caso o Fortaleza, como também vai ser a maior compra do futebol nordestino, no caso, o Bahia. Vamos aguardar só para ver se os valores batem. E o adeus melancólico de Caio Alexandre, ligação de Ceni, projeto. Saiu a informação também de que o presidente do Corinthians abriu mão do Caio Alexandre, tá? Que agora vai pro Bahia, porque ele não quis entrar em leilão, achou essa história muito ruim pro Corinthians e achou melhor retirar o seu time de campo, e por isso facilitou, né, a vida do Bahia, que inclusive cobriu a oferta do Corinthians, que a gente já sabia, inclusive, a oferta do Bahia era maior. Então, essas questões aí fizeram toda a diferença. O Corinthians se retirou da negociação, o Palmeiras já havia saído há muito tempo, aí rolou aquele telefonema do Ceni, né, o telefonema do Blindas é sem condições, ligou, o jogador vai na hora, fora a questão do projeto, contrato de 5 anos, tem a migração do Grupo City, que pode levar ele para um time melhor na Europa, enfim, todas essas questões aí entraram, certo? E facilitaram aí na negociação do Caio para o Bahia. Caio Alexandre, tchau, até nunca mais. Vamos passar para frente, vamos falar sobre outros assuntos. Eu quero trazer para vocês aqui um assunto sobre o Luquinhas, reforço do Fortaleza meia. Luquinhas tinha salário milionário na MLS. Quanto será que ele vai ganhar no Fortaleza? Lá no New York Red Bulls, ele ganhava, vamos lá, atenção para os valores, tá? 1.155.000 doletas anual. Convertendo em reais, dá 5.607.294, por temporada. Dividido pelos 12 meses, o Luquinhas recebia cerca de 100 mil dólares por mês, ou seja, cerca de 467.274 mil, o que é um salário ok, tá? 460 mil aí por mês. Vamos ver quanto será no Fortaleza. Certo? Lembrando que o Fortaleza pagou cerca de 7,3 milhões e esse valor pode chegar a 10 milhões caso o Luquinhas atinja algumas metas. Ou seja, todas essas questões mostram que o Fortaleza realmente fez um investimento alto e a gente espera um retorno interessante do Luquinhas, né? Cria uma pressãozinha, entre aspas, mas eu já disse, a gente tem que apoiar o jogador, é desconhecido sim, mas tem que chegar aqui com a melhor das recepções para que ele possa desempenhar o seu futebol muito bem desempenhado aqui no Fortaleza. Informações bem rápidas também. Fortaleza encaminha empréstimo de Igor Torres para a Aparecidense, lá de Goiás, vai jogar o Goianão, boa sorte ao Igor Torres. Copa do Nordeste, já temos aí os times da fase de grupos. O sorteio vai ser no dia 18 e a gente vai transmitir ao vivo aqui, tá? Os times no pote 1, Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. No pote 2, CRB, Vitória, Náutico e ABC. Pote 3, Botafogo da Paraíba, Juazeirense, Alto e América de Natal. Pote 4, 13, Itabaiana, River do Piauí e Maranhão. Fica de olho e cola com a gente no dia do sorteio. Ontem, lamentavelmente, o Fortaleza se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu para o CRB 1-0 e esse foi o último jogo de Carlos, João Henrique, Geilson, Riquelme, Denzel Washington, Vinícius, Caio Dantas e Arley pela base do Lion. Sabe por quê? Porque acabou a idade limite deles, não poderão mais jogar, certo? Aí, por nenhuma Copa São Paulo. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Fortaleza tem a missão aí de administrar bem e tentar integrar alguns desses jogadores aí no profissional, já que o Cauã vai vir, o Amorim também. Vamos ver quem mais pode vir. Será que o Yarley poderia vir? O Caio Dantas, o Riquelme, o Vinícius, muito bom volante. Quero tua opinião. Quem desses jogadores da Copinha, além do Cauã e do Amorim, vocês integrariam ao profissional? Comentem aqui abaixo, tá? E pra gente finalizar, um negocinho bem curioso. Ontem, o zagueiro Leandro Castan deu uma entrevista muito auspiciosa e, olha, citou o Galhardo de um jeito que só vocês ouvindo. Confere aí. O Thiago, ele tem um jeito particular, o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, ele quer ser o centro das atenções, mas ele não tem o futebol para ser o centro das atenções. Então, ele sempre acha que ele é mais do que ele é de verdade. Eu lembro quando eu cheguei no Vasco na primeira semana, eu sentei na mesa assim e ele chegou assim para mim e falou assim, ô, tá no meu lugar aí. Eu falei, caramba. Joguei 6 anos com o Totti, ele nunca falou desse jeito comigo. O Thiago Galhardo é um muito bom jogador. Poderia ter ido muito mais longe, se não fosse esse jeito dele, cara. Se jogar futebol, vou escrever um livro. Irmão, quem vai ler o livro do Thiago Galhardo, pô? Tá de brincadeira, pô. Pelo amor de Deus. O que ele ganhou na carreira dele? Ele nunca vai ter uma comemoração de nada, porque ele nunca ganhou nada. Então, assim, é um cara que poderia ter ido muito mais longe, porque tem um potencial enorme. Muito bom jogador. Mas esse jeito dele, porque isso, porque aquilo, você entendeu? É um cara que eu respeito e tal, mas, cara, foi um colega de trabalho que eu tive. E ponto final. Será que o Galhardo vai responder? O Castan? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Lamentável a postura aí do Castan, tá? Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido, curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. A gente se encontra daqui a pouquinho, 15 para as 2 da tarde. Coletiva de apresentação do atacante Moisés. E mais tarde, 18h15, na nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto!